Jean-Jacques Rousseau acreditava numa bondade intrínseca ao homem, né? O homem seria ruim por natureza, o problema é a sociedade. Hobbes achava que o homem era ruim por natureza e a sociedade ruim era apenas um epifenômeno dessa questão. Locke achava que o homem era vazio por natureza e René Descartes acreditava em uma dualidade, e nós vimos na teoria da escolha racional a questão do egoísmo e o surgimento dos outsiders em situações onde recursos coletivos estavam em jogo. Mas se a gente somar todos esses autores, a gente chega numa questão, que é difícil viver em sociedade. É difícil você viver sem alguém articular, sem você ter uma cadeia para estruturar o modus operandi da sua convivência. E essa cadeia que vai estruturar o modus operandi da nossa convivência é o que nós vamos falar sobre isso hoje, que são as instituições. Você já deve ter ouvido eu falar a palavra instituição. Ah, essa instituição, a instituição familiar, a instituição não sei o quê. Instituição. Eu pergunto, gente, tem alguém bem animado para me explicar o que é instituição aqui hoje? Não sentiu animado. O bem animado nunca tem, né, gente? Bem animado nunca tem. Bem animado nunca tem. Deixa eu. Instituição, gente. Deixa eu tentar definir da forma mais fácil possível. Fátima, você está aí? Ó, legal. Fátima, eu pergunto. Na sua casa, quem manda? Aqui. É meio democrático. Ah, não. Quando fala que é democrático, é que é só a pessoa que manda. Se for igual a nossa democracia. Fátima, então é democrático. Tem alguma coisa que não pode de jeito nenhum? Acho que não. Algo que não pode De mais jeito ou nenhum. menos? Mais ou menos, pelo menos. Agora, na atualidade, não pode gastar muita água, né? Porque está em racionamento. Então, isso daí tem sido bem radical aqui em casa. E acaba a água? Chegou. Ainda não acabou, assim, né? Acabou por um descuido, assim, tava com vazamentinho, mas não por não ter estrutura, que tem caixa d'água, né? Uhum. Mas a gente, na atualidade, um cuidado que não pode de jeito nenhum é desperdiçar água. Isso a gente tem cuidado bastante. No banho. Começou a demorar muito no banho. Lavar Toca roupa. a mão na porta, assim, ó. Com toda certeza. É mesmo? Qualquer uma delicadeza. Eu tenho um parente de muitos graus, muitos mesmo, assim, sei lá qual que é o grau que eu tenho de parentesco, bem mais velho, e eu me lembro que eu fui à casa dele quando eu era criança, mão de vaca. Você conhece, o Fátima, alguém assim que é mão de vaca? Super. E o rapaz o seu senhor aí em questão, bastante dinheiro, aposentado coronel, etc. Enfim, lá na casa dele, quando passava de 3 minutos de banho, ele desligava a chave geral, né, a luz. Enfim, é uma regra, né, da casa, né? Passou o tempo do banho, a luz desliga, é uma espécie de uma punição, né? Porque você tá lá todo ensaboado, pelado, no escuro, não tem o que fazer, né? Imagina punição. no inverno. Imagina no inverno, né? Era no inverno, já imaginei, já. Era no inverno. Essas são as regras. Pode toalha molhada em cima da cama, Fátima? Não, mas em casa não, graças a Deus, é meio Não atípico, rola. não tem. Não. Na verdade, eu sou mais a que faz coisas desorganizadas. É mesmo, Fátima? Mas olhando assim para Fátima, a gente não fala, né, gente? É mesmo. Bom, mas aqui a gente já chegou num conceito. Pegando aqui a casa da Fátima, pegando a casa do seu Deraldo, aqui em questão, a gente pode entender que a casa ela é uma instituição a partir do momento que existem regras e existem punições envolvidas a essas regras. A punição é uma medida universal.
Aliás, esse é o meu tema, que eu venho estudando há muitos anos, a vontade que nós temos de punir as outras pessoas. Você já sentiu, Fátima, vontade de punir outra pessoa? E seja sincera com isso, hein? Sim, super. E a pessoa não precisa estar fazendo algo para mim. Para falar a verdade, eu sinto essa vontade o tempo todo. Quando eu saio aqui e vejo a pessoa sem máscara, vacilando, É eu fico isso, com vontade de dar um pedala Robinho nele. E essa vontade de punir, ela é universal. Não existe nenhuma cultura humana que não exista a vontade de punir. Geralmente nós sentimos vontade de punir quando nós sentimos a injustiça. O que é a injustiça? Injustiçado é quando você mede o quanto você contribuiu e o quanto você ganhou e o quanto o outro contribuiu e o quanto ele ganhou. Se o outro contribuiu menos e ganhou mais, você sente injustiçado e dá vontade de punir o outro. Nós sentimos vontade de punir também quando nós percebemos que coisas, atos egoístas estão sendo perpetrados em revelia da vontade de outro. Por exemplo, alguém foi lá, matou outro para pegar a carteira dele. Dá vontade de punir essa pessoa, principalmente quando a outra pessoa ela é frágil, é um deficiente, é uma criança, é um idoso, enfim. E a capacidade de punir humana foi algo que sempre me chamou a atenção. Desde a faculdade, esse tema me chamou muito a atenção, de como nós temos formas assim bizarras de punir pessoas. Nós enforcamos pessoas, nós eletricutamos pessoas, nós chicoteamos pessoas, colocamos pessoas em cruzes, etc, etc. Nenhuma espécie no nosso reino, no reino animal inteiro, tem tantos meios para punir umas às outras. Isso é o que eu acho que isso é o que nos faz humanos, a capacidade de punir e também premiar. E é instinto, né? Instintivo, né, professor? Porque as crianças já têm isso brincando, né? Quando uma toma o brinquedo da outra, vai lá, pega o brinquedo, taca na cabeça, já é instintivo mesmo, né? Eu concordo. É aí que a gente chega em um ponto. É inato, né? Você, por exemplo, crianças de 1 a 2 anos, quando elas interagem entre elas, geralmente elas punem aquelas crianças que não repartem os recursos. Se você tem uma criança ali que começa a monopolizar os brinquedos e tal, as outras crianças elas fazem uma coalizão para ir lá bater nessa criança para tomar os brinquedos de volta. É o mesmo comportamento que nós vemos em tribos de coletores e caçadores, né, que entram em conflito umas com as outras, ou até de países que entram em conflito uns com os outros. Claro que a modularidade cultural ela vai tornar mais sofisticada a coisa. Então não é só você jogar o brinquedo na cabeça da criança. Existe o caso, por exemplo, uma Coreia do Norte que tem bomba atômica, né, para jogar na cabeça das outras pessoas. Claro que a punição, quando nós falamos de instituições, nós estamos falando de regras, punições, mas nem sempre em usar a punição, mas dizer que ela existe. Esse é um ponto importante. Por exemplo, bomba atômica. Hoje, existem pelo menos 500 no mundo, e ninguém está disposto a jogar uma bomba atômica em outro país, porque automaticamente você vai receber outra maior na sua própria cabeça. Mas é para falar que tem. Entende? É para falar que tem. É que nem você colocar aquele aviso que você tem um cão bravo lá na sua casa. Você não vai soltar ele na rua para morder todas as pessoas, mas é um aviso. Pode ter só um chihuahua lá na sua casa. Como aqui eu tenho um maltês. Mas se não fosse um apartamento, eu colocaria cão bravo, etc, etc. Enfim, é uma... Bom, eu vou compartilhar brevemente a tela com vocês. Nos condomínios também, né, professor? Tem muita punição, né? Não fazer isso, vai levar advertência, né? Algumas coisas assim. Aqui tem bastante no meu aqui. Aliás, eu tenho um colega que colocou, por livre e espontânea vontade, um álcool em gel de pedal no bloco dele e foi punido por isso. Recebeu uma multa de trezentão. Ao invés de receber um parabéns, recebeu uma multa, né? Bom, então, basicamente, as sociedades, todas elas,
elas se dividem em muitas instituições, muitas mesmo. Cada instituição, ela tem um código ou mais de um código, e para cada um desses códigos existe um padrão punitivo para os transgressores. Hoje eu vou trazer uma classificação, um esquema feito por dois sociólogos jurídicos, um chamado McKeever e o outro Page. Bom, aqui eles falam de 7 tipos de instituições: o Estado, a igreja, as organizações profissionais, a família, o clube, o bando, a comunidade e as relações sociais. E a gente vai falar brevemente de cada uma delas. Deixa eu voltar aqui para mim, que observar aquela tela é muito ruim. Então, vamos falar da primeira instituição, o Estado. E aqui a gente pode se remeter, se nós juntarmos aqueles 3 autores, Locke, Rousseau e Hobbes, eles são autores contratualistas. Eles entendem, se a gente somar esses 3 autores, eles entendem o seguinte, que nós temos que abrir a mão da nossa liberdade para viver sobre a égide do Estado, porque o Estado ele é um juiz imparcial e que vai ter o monopólio da força. Só o Estado pode usar força, que eu digo armas de fogo, para nos protegermos contra nós mesmos, nesse caso o poder de polícia, e para nos proteger de quem está fora do Estado, nesse caso o Exército. Aliás, gente, já estão se preparando para a guerra do Brasil, né? Declaramos guerra contra os Estados Unidos, o Bolsonaro disse que vamos mostrar pólvora. Eu já fiz aqui até uma flexão aqui para não chegar na guerra, né, de qualquer jeito, né, gente? Então, um ponto. Quando nós falamos do Estado, o Estado, ele vai ter, enquanto instituição, as primeiras origens derivam de mais ou menos 6.000 anos atrás, mas o modelo de Estado que eu sempre gosto de refletir é o Império Romano. No Estado contemporâneo, nós temos 2 códigos, o Código Penal e o Código Civil. Código Civil, ele vai falar do nosso day by day, ou seja, ele vai legislar sobre as coisas do dia a dia. Por exemplo, se eu me caso, a lei que vai aqui ser balizada é o Código Civil. Se eu me separo, mesma coisa, o Código Civil. Como que chama, gente? A guarda das crianças compartilhada é balizada pelo Código Civil. O Código Civil, ele traz como punição a ideia de indenização, a regulação na atividade e o acordo. Mas as punições, elas vão vir mesmo no Código Penal. O Código Penal, ele vai listar crimes que atentam contra a propriedade e contra a vida, de maneira geral. Entendendo aqui propriedade e vida como, inclusive, dignidade, imagem. E a gente pode dizer que em todas as sociedades existem crimes que são considerados leves e existem crimes que são considerados pesados. E vai haver aqui uma gradação quanto ao tipo de punição. Quanto mais pesado é considerado o crime, mais grave é a punição. Por exemplo, na nossa sociedade, quando nós falamos de Código Penal, a responsabilidade, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Como assim? Por exemplo, suponha que eu matei alguém. Nossa, estou me sentindo até mal, gente, de ter falado isso. Eu matei alguém. É crime? Quero que alguém me responda. Fui lá, professor Tiago matou alguém. Isso? Sim, professor. Sim, claro. Mas a Andressa, Fátima e todo mundo. E se eu sou um policial, por exemplo, a serviço da lei e matei alguém num tiroteio? É crime? Depende. Continua sendo. Depende. Por exemplo, se eu... Depende. Aqui, se você está num tiroteio, você está com um bandido e vai se defender. Está poupando a sua vida.
Por isso que eu não sou policial. Já pensou, gente? Tem que ir lá mexer com bandido, Deus me livre. Se bem que muitos colegas aí que eu conheço policial estão fugindo também desse negócio de mexer com bandido. Porque eles só podem, os policiais só podem atirar se o bandido atirar primeiro, né? Coitado, ele Ó, tem que levar um tiro para poder atirar. aqui eu tenho uma história interessante. Aqui vai determinar a posição que o bandido está. Por exemplo, se eu estou de frente a frente, face to face, 4 metros de distância, ele está apontando a arma para mim. Mesmo que ele não tenha disparado, eu posso atirar. É legítima defesa. Agora eu vou contar uma outra história. Eu tenho um colega, polícia, roubaram ele na praia, estava paisando, evidente, e roubaram a moto dele. E o cara saiu com a moto, a hora que ele estava indo embora, ele deu um puff, atirou, pegou nas costas dele. Não pode, porque o bandido ele estava de costas e não representava risco nesse momento. Vocês entenderam essas duas questões? A vida está em risco, a vida não está em risco. E ia ficar muito puto também, né? De tá a moto Quem foi ali. o idiota que inventou isso? Aí é você que está tendo. É antigo já essa questão. Mas aqui tem um outro ponto. A questão do dolo. Se existe ou não intenção. Por exemplo, eu estou dirigindo e atropelo uma pessoa. Uma pessoa se joga na frente do meu carro e morre. O que importa não é só o resultado, mas aqui se houve ou não intenção. Se a pessoa se jogou deliberadamente com o intuito de se matar e não deu nenhuma oportunidade de eu desviar, eu não posso ser penalizado por isso. Agora, se eu voluntariamente atropelo uma pessoa com toda a intenção possível, atropelo, volto atropelando, aí é caracterizado dolo. Entenderam a diferença? Né? Não é só você perpetrar um ato, né? Mas é você ter a intenção de fazer. Nesse caso, no nosso Código Penal, existe até punição, muitas vezes quando não existe dolo, mas o dolo, ele é um agravante. Sempre que houver dolo, existe um tom de agravante. E, aliás, aqui a gente soma crimes, né? Vamos supor que eu... Deixa eu ver alguma coisa terrível. Vamos supor que eu empurro um aluno da escada, lá no Santa Quitéria. Esse aluno cai, aí eu peço a ajuda de outros alunos para esconder o corpo dessa pessoa. Enfim, primeiro, teve dolo, né? Eu tive a intenção de empurrar a pessoa. Segundo, a partir do momento que eu juntei 3 ou mais alunos, formação de quadrilha. E terceiro, eu fui lá e escondi o cadáver, ocultação de cadáver. Então, aqui o crime é muito mais grave do que se eu tivesse só empurrado a pessoa, ok? Mais claro? Sim. Bom, e a gente pode entender o seguinte, existem 3 formas universais de você punir as pessoas em todas as sociedades, formas antigas. A gente pode falar de punição econômica, nesse caso, desprover as pessoas de seus bens, punição física, privação de liberdade e morte. Vamos começar por esse aqui que eu gosto, morte. Esse é um tema que eu já estudo há muitos anos. A minha pena de morte, não, foi quase isso, mas a minha tese de doutorado foi sobre esse tema, pena de morte, meu trabalho também de pós-doutorado sobre isso. Existem, gente, mas pelo menos 1000 formas de você matar uma pessoa. 1000 formas diferentes. 1000 formas diferentes. E a criatividade aqui, ela vai envolver o teor do crime. Se nós pensarmos na sociedade romana, eu gosto muito da sociedade romana, claro que era muito brutal, mas eu gosto das histórias da sociedade romana. Na sociedade romana, a principal instituição, a principal de todas, não haviam empresas, por exemplo, era a família. E cada família era representada por um sobrenome e cada sobrenome era representado por um pai, por um homem, por uma pessoa, que era o dono da família. Então, nesse caso, vamos supor que eu, professor Tiago, aí eu tenho, deixa eu pegar aqui minha família, aí eu tenho meu filho, Dom Corleone, mais velho do que eu, um filho adotivo, eu tenho um outro filho, tenho 3 filhos e minha esposa, de azulzinho.
enquanto eu viver, eles são a minha posse. Como assim, professor? A minha posse? Na sociedade romana, por exemplo, se eu quero vender o meu filho como escravo, pode. Se eu quero casar o meu filho com outro homem por causa do interesse econômico, político, pode, né? Agora eu pergunto, gente, vocês iam gostar de estar submissos às vontades do pai? E aqui a gente não está falando do pai contemporâneo, que é legal, que é moderno, que é cool, né? Não, estou falando do pai romano, né? Que é 1000 graus. A maioria das pessoas não estava feliz de estar submetido a essa questão. Aliás, você só podia constituir a sua própria família a partir do momento da morte do seu pai. A partir do momento que o pai morre, você, homem, herda o sobrenome do pai e pode constituir a sua própria família. E a família, de novo, é um círculo de pessoas que você manda. Então, por conta disso, na sociedade romana, era muito comum a prática do parricídio, ou seja, do filho matar o próprio pai. E esse era considerado o pior crime na sociedade romana. Nenhum crime era tão cruel, por assim dizer, né? Era visto de maneira tão terrível. Então, para esse crime, era destinada a pior punição dos romanos, a pior de todas. Como vocês sabem, gente, os romanos eles eram sem massagem para punir. A pior punição eu vou falar agora. A punição mais comum, alguém sabe qual era? A punição mais comum entre os romanos? Essa é uma pergunta interessante. E geralmente nós usamos, muitas pessoas usam um símbolo dessa punição. Alguém sabe qual era a punição mais comum entre os romanos? Valendo o direito de responder uma pesquisa do professor Thiago. Crucificação. Crucificação. Exatamente. Valendo um guarda-chuvinha, ganhei. Obrigada, professor. Tamo junto. Tamo junto. Aí aqui, gente, a gente pensar por que a crucificação era tão comum. Muito fácil de fazer. Primeiro, você precisava de 2 madeiras, né? E geralmente o próprio crucificado fazia sua cruz. Então era simples, né? Você terceirizava até isso e dava um grande impacto naquela sociedade. Era um exemplo. Você não só punia quem você estava ali transgredindo, mas você mostrava para geral, né? Como foi no caso de Jesus Cristo. Jesus, ele não havia cometido nenhum crime de acordo com a lei romana. Nenhum crime. Por exemplo, ele se dizia rei dos judeus, filho de Deus. Não é crime, não era crime na lei romana. Mas na lei judaica era considerado heresia, né? Pelo menos para a interpretação que eles estavam fazendo. E aqui eles pressionaram Pôncio Pilatos para que ele crucificasse Jesus. Aqui o ponto era o seguinte: Pôncio Pilatos era um governador e os governadores eles tinham uma posição privilegiada, mas mais ou menos. Eles eram dependentes do império e em qualquer momento a cabeça deles estava a jogo. E aqui eles pressionaram o seguinte: olha, se você não fizer isso aí que a gente está pedindo, não vai dar para a gente mais pagar o imposto, né? Contribuir aqui com César, a gente contribui tanto, né? Ele se viu de mãos atadas, ele tentou, primeiro, dar um outro tipo de punição, que é o tripalium, né? Ou seja, ele foi chicoteado várias e várias vezes. Aí ele falou, gente, beleza, né? Chicoteou o cara, vamos embora, vamos almoçar. Aí os caras, não, crucifica. Ai, meu Deus do céu. Aí ele, já sei, Barrabás, lembrei aqui, ó, Páscoa, né? Aí ele, gente, no dia da Páscoa você pode escolher um aqui, ó, quem você quer soltar? Esse que não fez nada, né, que só falou que é rei dos judeus, mas tá aqui de boa, já foi todo açoitado, ou esse aqui, que é Barrabás, que é ladrão, que é 171, tal, e o pessoal escolheu soltar Barrabás. Enfim, e Jesus foi crucificado ao lado de 2 outros ladrões. Algo que era muito comum, que aconteceu com Dimas na cruz, era você quebrar as pernas. Por quê? Porque isso gerava uma hemorragia interna e acelerava o processo de morte.
Enfim, no caso aqui da crucificação de Jesus, aliás, isso acabou de alguma forma corroborando as escrituras, né, que nenhum osso seria quebrado, a costela, né, na verdade foi perfurada o pulmão, atingindo o coração, e segundo a parábola saiu água depois disso. Mas o objetivo aqui era terminar de matar mais rápido para tirar a cruz dali, porque ia ter uma festa religiosa no dia seguinte. Enfim, esse foi um exemplo de punição. Mas, de novo, a crucificação entre os romanos era comum, era uma punição normal, né? O cidadão romano, que era considerado alguém superior na sociedade romana, e aqui a gente está falando de mais ou menos 10% das pessoas, esses não poderiam ser crucificados, porque era considerado uma morte indigna. Eles só poderiam ser mortos de formas dignas, que era ou decapitação, cortar a cabeça da pessoa com uma espada, ou jogar a pessoa de cima de um precipício. Enfim, bom, mas para o pior crime, que é o parricídio, era destinada a pior pena, que era o poena culei. Aliás, uma pena muito engenhosa. Então, primeiro, o indivíduo ele era açoitado, né? Mas açoitado dos pés à cabeça, enfim, até ele ficar todo em carne viva. Em segundo momento, ele era colocado dentro de um saco de couro, e nesse saco de couro eram adicionados alguns animais. Quais eram esses animais? O cachorro, e aqui eu não estou falando de um cachorro qualquer, né? Se a gente imaginar que os cachorros eles derivam de um lobo, é um cachorro pretoriano, quase um lobo. Um galo, eu imagino que também deve ser um galo sinistro, uma cobra e um macaco. Esse saco era fechado, era colocado um peso e era jogado dentro do rio. Imagine o teor, gente, dissuasivo disso. Era considerado para muitos um sinônimo de pesadelo, e o objetivo era não só impor a violência, né, impor a dor, mas impor a vergonha. Olha aqui, ó, aqui é um desenho do que seria o poena culei. Então o indivíduo ele está aqui no saco, cobra, cachorro, galo e macaco, né? Aliás, existem muitas representações, né, sobre isso. O indivíduo, galo. Ó, aqui é como se fosse um conjunto de cerâmicas, né, de pisos da época, né, retratando aqui o indivíduo, o galo, o cachorro, o macaco e a cobra. Então, para o pior crime, fora destinada a pior punição. E a pena de morte ela evolui muito, né, ao longo da história. Mais precisamente, ela vai se tornar mais robusta na Idade Média, com a Igreja Católica na Santa Inquisição. A Santa Inquisição vai criar mais ou menos 600 métodos de tortura e mais de 1000 métodos de pena de morte. Um método mais incrível do que o outro. E aqui a punição ela estava involucrada. Primeiro, o Estado havia se fundido com a Igreja, era uma única instituição, e as piores punições eram consideradas aquelas que deveriam se dar em relação aos crimes que mais afrontavam a fé católica, como, por exemplo, a bruxaria. Alguém sabe como funcionava um julgamento de bruxaria? Enfim, em alguns, as mulheres eram jogadas em rios com pesos, né? E caso elas não se afogassem, significava que elas eram bruxas, e elas eram enforcadas ou queimadas na fogueira logo em seguida. Enfim, é aquele negócio, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos aqui. Então não havia justiça, né? Havia na verdade, uma grande perversidade, né? Nos julgamentos da Inquisição. A pena de morte, ela passa a ser questionada depois da Idade Média, no Iluminismo, e mais precisamente nos Estados Unidos, com os Quakers. Vocês conhecem, gente, os Quakers? Já viram? Tem como chama, gente? Aveia Quaker.
sabe? Já sabem qual que é a aveia quaker? Sim. Deixa eu ver se eu acho uma foto da aveia quaker. A aveia quaker, ela tem um desenho, deixa eu abrir aqui, ó. E é um Quaker. Um Quaker é uma religião, é um cristão mais protestante, assim, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Olha que bonitinho. Esse aqui, ó, aveia Quaker, né? Os Quakers. Os Quakers, eles começaram a questionar o seguinte, que a pena de morte não dava a oportunidade do indivíduo se redimir. Ou seja, você precisa de um tempo para se arrepender de fato das coisas. Não dá para você jogar o cara lá na fogueira e joga o cara para lá. O cara não está nem pensando, né? Ele está lá sofrendo, né? Então os Quakers entendiam o seguinte, que era anticristão você matar as pessoas e que o mais cristão seria colocar o indivíduo preso em uma cela, para que nesse período, onde ele está preso na cela, ele ficasse pensando sobre o crime dele, ele ficasse meditando. Nesse período, ele iria evoluir espiritualmente e voltaria melhor para a sociedade depois. Enfim, essa foi a primeira mudança em âmbito mundial sobre os padrões punitivos. Né? A partir daqui surge um outro padrão punitivo, que é o cárcere, a cadeia. Até então não havia cadeia. Até então a cadeia era um período provisório que você ficava ali aguardando para ser morto. Né? Até então não havia. Né? Se nós imaginarmos nos Estados Unidos, em específico, a pena mais usada ao longo de toda a história foi o enforcamento. Por que o enforcamento? Mesma lógica da crucificação, muito simples. Você precisa do quê? De uma árvore, de uma corda e uma pessoa para pôr o pescoço ali. Acabou, né? Você já tem tudo. E também tinha um grande teor dissuasivo. Né? As primeiras execuções nos Estados Unidos, elas foram públicas. Aliás, durante 200 anos, as execuções elas foram públicas. E o indivíduo, geralmente, ele ficava pendurado uns 3, 4 dias. Às vezes o pescoço se descolava da cabeça, enfim. Um negócio feio, né? Mas o objetivo era chamar a atenção. Falar, olha, você que está aqui embaixo, né, não está ali em cima, é você amanhã, viu? Que vai ali para cima, dependendo do que você fizer, etc, etc. Aliás, nos Estados Unidos, os padrões punitivos, eles vão evoluindo conforme a moral da sociedade. E também a disseminação proto do que a gente entende como direitos humanos. No final do século XIX, Thomas Edison, já ouviram falar, gente? Inventor da lâmpada, inventor de tudo quanto é coisa. Thomas Edison começa a refletir e pensa o seguinte, a gente precisa de uma forma mais humana de matar pessoas. Não tá bom esse negócio se bem que uma forma humana de matar pessoas, mas foi isso que ele pensou, vamos criar uma forma humana. Né? Esse negócio de cadeira de forca aí tá muito feio. E ele inventou a cadeira elétrica, que seria um método, segundo ele, né, mais humano, porque ele parece um método médico, na verdade, né? Você não mata mais o cara exposto, já é dentro de uma sala, tem um time ali para aquela coisa acontecer, etc, etc. Eu não sei se vocês já viram, gente, uma execução de uma pessoa na cadeira elétrica. Aliás, é interessante dizer que a primeira cadeira elétrica, ela teve, sabe quem como vítima, como cobaia? Um elefante de 4 toneladas. Ele matou, ele falou, bom, se matou um elefante de 4 toneladas, vai matar com certeza, né, uma pessoa. Enfim, basicamente, não sei se vocês sabem, então coloca aqui um conjunto de eletrodos para a corrente atravessar o corpo de maneira mais rápida, explodir o coração, é colocado uma esponja com água nesses eletrodos, porque assim a corrente vai mais rápido. Se não for assim, se não tiver esponja com água, a cabeça frita da pessoa, cozinha, literalmente, e depois o resto do corpo começa a queimar por dentro. Então, é uma forma, se vocês forem eletrocutar uma pessoa, já sabe. Água, né, gente? Vamos ter consciência. E é colocar... É demais hoje, hein? E tá só começando o dia.
Tá só começando, gente. Tá só começando. Enfim, mas o que aconteceu, gente? Várias vezes. Muitas vezes esqueceram de colocar esse raio dessa água. E aí, gente, quando você não coloca, um sofrimento. Claro, é sempre sofrimento. Nunca é gostoso esse negócio da cadeira elétrica, mas sem a água o cara sofre muito. E aquilo, com o passar do tempo, vários juristas começaram a falar o seguinte: nos Estados Unidos, a segunda emenda da Constituição, ela diz o seguinte: nenhuma punição ela pode ser cruel e incomum. Agora, imagina você vai crucificar o cara, crucificar não, você vai eletricutar o cara e você esquece de colocar esponja. E o cara começa a gritar sem parar, se contorcer, a cabeça pegar fogo. É cruel e é incomum. É cruel e é incomum. Ponto. Chegou esse consenso nos Estados Unidos e eles criaram outros métodos, dentre eles a câmera de gás, na câmera de gás, muito usada, inclusive nos campos de concentração, na Alemanha, em Auschwitz, em Dachau. Então, basicamente, um gás, né, colocado ali. Esse gás ele vai causar uma parada múltipla, né, dos órgãos. Se não me engano, na Alemanha nazista, o gás era o Zyklon B, que era utilizado, mas também começou a se pontuar que isso era cruel e incomum, principalmente por ter sido usado pelos nazistas, né? Como que você vai fazer na Terra da Liberdade, lá nos Estados Unidos, um método de morte igualzinho que os nazistas faziam? Não pega bem. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Não pega bem. Então, eles inventaram aqui mais um método, que é a injeção letal. Como funciona a injeção letal? O cara é preso ali numa maca, e vem um coquetel de drogas. Uma primeira seda a pessoa, uma segunda vai causar uma parada cardíaca e a terceira é fulminante. E qual que foi o problema, gente? Muitas execuções não deram certo. Aliás, aqui uma história. Nos Estados Unidos, em Illinois, começou a ter um problema. O seguinte, a gente vai seguir aqui, não vou... toda profissão ela tem um código de ética. A profissão da farmácia, por exemplo, segue o código de Hipócrates. Você tem que defender a vida a todo custo. Agora eu pergunto, gente, quem que faz o coquetel de drogas para matar as pessoas na injeção, na injeção letal? Farmacêuticos. Não é eu que faço, não é a Fátima, a Helena, ninguém que está aqui, são farmacêuticos. E os farmacêuticos europeus começaram a falar: não vou fazer essa droga aí para matar gente, porque aí eu vou estar indo contra o princípio da vida, né? Não vou fazer. E lá nos Estados Unidos chegou um tempo, nesse estado, em Illinois, que tinha pouca droga, elas começaram a chegar perto do prazo de validade e eles não conseguiam comprar mais. Aí eu pergunto, gente, o que será que ele fez, né, o governador do estado? Ele fez um mutirão da execução. Então, várias pessoas que iam ser executadas só o ano que vem, no outro, ele adiantou. Vamos executar tudo agora para a gente aproveitar as drogas. E o que deu? Deu ruim, gente. 2 execuções não deram certo. Ou seja, o indivíduo ele foi levado para ser executado, sofreu ali durante 20 minutos e sobreviveu. Foi levado para a cela e no dia seguinte foi executado de novo. Aí aqui eu entro para vocês, pergunto, gente, executar a mesma pessoa 2 vezes é um padrão cruel e incomum de punição. Concordam com isso? Nesse caso, nesse estado em específico, Illinois, a pena de morte ela foi abolida de vez, né? Porque aqui se criou um grande constrangimento. Hoje em dia, a pena de morte ela está se tornando cada vez mais incomum. Nas democracias, ela praticamente não existe. É só nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e no Japão. A maior parte dos países que ainda praticam a pena de morte são ditaduras ou países totalitários, e a maior parte deles baseado na lei Sharia. O que é a lei Sharia? A lei Sharia é você pegar o Alcorão, que é o texto muçulmano, islâmico, para ele ser a Constituição. Entende? Você não escreve uma Constituição, você pega o próprio texto religioso e faz tudo que está escrito ali. Tudo, né? Em alguns países, como, por exemplo, o Sudão do Sul,
Apostasia é motivo de pena de morte com crucificação. O que é apostasia? Você trocar de religião. Ou ainda o adultério. E o adultério aqui não estou falando do rala e rola, não. Estou falando de você olhar para uma outra pessoa. Isso já pode ser considerado motivo de punição. Imagina aqui, né? Acho que todos os meus amigos já iam ter parado já na forca. Enfim, mas aqui percebam um padrão evolutivo. Você tem esses 3 tipos de punição. Punição física, pena de morte e o cerceamento da liberdade. Pena de morte e punição física estão praticamente sumindo do mundo. Mas cadeia e cárcere, esses não. Esses estão amplamente disseminados no mundo. Ou seja, a gente está trocando a forma de punir as pessoas. Aliás, tem esse também, a punição física. Em muitas sociedades ainda se pune fisicamente. Como, por exemplo, em Mianmar, com chicotadas. Então, suponha que alguém aqui da turma cometeu um determinado crime, é condenado a chicotada. Olha que interessante, gente. Vamos supor que seja condenado a 80 chibatadas. Ninguém sobrevive a isso. Concorda com isso? Tem que ser o Hulk, né? Nem ele. Como que se faz? Então, tá dando a chibatada. Chibatada 1, 2, 3, 4... Vamos supor que na chibatada 5 o indivíduo desmaiou. Ele é levado ao hospital, as feridas são cuidadas, ele é alimentado, é tratado bem. 2 semanas depois, quando as feridas já cicatrizaram, aí começa o processo tudo de novo. Enfim, então aqui, gente, para a gente finalizar, então, 2 pontos. Então, o Estado, basicamente, a gente fala de 2 códigos, Código Civil, vai balizar pelas questões mais simples da vida, e o Código Penal. Código Penal fala dos crimes que atentam contra a propriedade e a vida de maneira geral. A forma como cada sociedade tem de punir, geralmente ela passa pela pena de morte, pelo castigo físico e pelo cerceamento da liberdade. Pena de morte, castigo físico, está se tornando cada vez mais incomum. Agora, o cárcere, amplamente disseminado. E a forma, o rigor da punição, ela vai guardar relação com a gravidade do crime, como aquela sociedade compreende o crime. E aqui a gente deu vários exemplos. Se eu mato uma pessoa no cumprimento da lei, ou ainda em legítima defesa, sem dolo, não é crime, entende? Agora, se eu mato e não só tenho dolo, mas tem requintes de crueldade, eu tento ocultar o cadáver, eu faço isso em grupo, como foi aquele negócio daquele cara lá, dos Brits lá, aí fica corroborado, nesse caso, o dolo, e a pena ela tende a ser maior. Mas o fato é, gente, se a gente olhar para a nossa sociedade, no Brasil, de cada 10 homicídios, apenas 1 gera prisão. Ou seja, 90% dos homicídios não são resolvidos. O Código Penal, ele não é um recurso para você ficar usando. Ele é um recurso de última instância. É para dizer que tem, entende? É para dizer que tem. A cadeia não é para colocar pessoas dentro, apesar que elas estão lá dentro também, né? Mas é mais para falar do que existe do que existe. Agora, a minha experiência diz o seguinte, que o teor da pena, ela não guarda relação com o fato das pessoas cumprirem ou não a lei. Por exemplo, esses países todos que eu falei que tem pena de morte, países muito violentos, são países onde a criminalidade ela é generalizada. Se fosse só a punição em si que conseguisse transformar as pessoas, o Sudão do Sul ia ser o paraíso na Terra. A República de Mianmar ia ser praticamente o Éden, mas não é. Aliás, a lógica é o contrário. Quanto mais agressivas são as punições, mais agressiva tem de ser a sociedade. Aliás, aqui existe um ponto. Mais do que a severidade da lei, o que pesa mais nessa questão é a certeza de que ela vai chegar. Entende? Se você pensar numa outra sociedade, como a Finlândia, por exemplo, é muito provável que se você cometer um crime, você vai ser preso lá. Mas a prisão, gente, como que é a cela do cara? É um quarto, etc, etc. Não é exatamente uma prisão. E você nem fica preso. Se você quiser ir embora, você pode. Porque não podem restringir sua liberdade. Você não pode levar o uniforme.
que aí você vai estar roubando a propriedade do lugar. Mas aqui, o nível de respeito à justiça é muito maior, porque eles sabem que a lei existe e ela chega, né? Ou seja, aqui é um ponto parâmetro. Quanto maior for a certeza que eu tenho de que as minhas ações podem reverberar em punições, maior é a probabilidade de eu seguir a lei, mesmo que as punições sejam baixas, entende? Então, aqui não é o tipo da punição. Por isso que eu sou um defensor, evidentemente, de se abolir a pena de morte e todo tipo de pena cruel e incomum, porque elas não servem para resolver os crimes. Aliás, nesses países onde elas são amplamente utilizadas, elas são utilizadas como instrumento de terror político. No Sudão do Sul, por exemplo, se tem pena de morte para tudo, para o dissidente político, para quem vai protestar contra o governo também. Então, aqui, no Irã, por exemplo, as pessoas em praça pública são erguidas por guindastes, né? E eu estou falando aqui do rival político. Então, aqui, para você organizar uma oposição política, dá medo, né? Então, aqui, perceba, né, que a punição, apesar de cada estado ele ter uma lei em específico, o que vai levar as pessoas a cumprirem aquela lei é o capital social naquela sociedade, o quanto as pessoas confiam umas nas outras, o nível de igualdade econômica, quanto mais desigual a sociedade, menos as pessoas vão respeitar, e também a certeza de que a justiça vai funcionar, mais do que o teor da pena em si. Ok, gente? Bom, então, seguindo, gente, saindo do Estado, a gente chega em outra instituição muito comum, aliás, disseminada, que é a igreja. E a igreja aqui eu não estou falando necessariamente da igreja católica, evangélica, budista, satanista, não, estou falando de qualquer tipo de organização religiosa que tenha normas, regras e um sacerdote profissional. Todas as culturas têm esse tipo de instituição. Como, por exemplo, as tribos que vivem como coletores e caçadores. Você tem lá o pajé, o ancião, o grande homem, que é uma figura especializada na religião, para exercer a religião. E cada religião, ela traz um código, que é o código religioso, e para cada código religioso, você tem um teor de punições. Por exemplo, aliás, me corrijam aqui se eu estou errado, mas eu li uma vez uma notícia que aquele padre cantor galã, o Fábio de Mello, é Fábio de Mello o nome? Ele tinha sido excomungado da Igreja Católica, ele tinha sido mandado embora. Eu não sei dizer se é verdade, mas em muitas religiões, como por exemplo na própria Igreja Católica, os padres que são pegos nesses crimes de pedofilia, por exemplo, eles são excomungados, geralmente, né? Tem aí denúncia que eles são acobertados também, mas geralmente é excomungado. Então, dependendo do tipo de transgressão que você comete em relação ao código, você é excomungado. E aqui eu dou um exemplo, tem um aluno que ele como que chama, gente? Nossa, esqueci o nome da profissão do cara, biomédico, ele faz autópsia. E lá na religião dele, enfim, ele é obrigado a guardar o sábado. E ele não estava conseguindo não trabalhar de sábado. Moral da história, a igreja expulsou ele. Ele não pode mais frequentar. Mas enfim, não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Estou dando um exemplo, né, dessa questão. Existe também punições sobrenaturais, ou seja, que você não sente de fato, mas que você sente a ameaça. Como por exemplo, a ameaça do inferno. O inferno, ele vai se popularizar a partir dos escritos de Dante Gagliardi, que é uma comédia, né, que ele vai descrever 9 camadas de inferno, etc, etc. E a igreja começa a usar amplamente isso. Fala, olha, Fátima, olha, Tiagão, se você não pagar o dízimo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Aliás, contar uma história rápida e engraçada aqui. Quando eu era criança, enfim, a gente não decide o que fazer, né? E minha mãe me levou para eu me confessar. E você vai confessar o quê? Né? Não tem nada, né, para confessar, né?
caramba, né? Deixa eu ver. Ah, bati no meu irmão, eu não tinha nada. Aí eu falei pro padre que eu dançava a fita do dominó. Aí a gente denuncia a idade, né? Quando a gente fala da fita do dominó. E o padre falou: ah, é quaresma, não pode dançar, vai nascer rabo de demônio em você, vai nascer chifre. Enfim, eu saí de lá cabreiro, falei, nossa, fodeu, né? Enfim, claro que depois eu entendi que era só uma ameaça, mas esse é um tipo de punição, por assim dizer, por mais leve, né, que seja, é também um tipo de punição. Um outro tipo, mais comum, eu acho que nas religiões contemporâneas, é o ostracismo. É você ser meio que isolado ali pelo grupo. Então, vamos supor que lá na religião que você vai, sei lá, o corte de cabelo, você chega lá de moicano, tal, inova, e ninguém fala nada, mas ficam te ignorando. Você não pode participar das atividades, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É também um tipo de punição. Então, basicamente, as religiões, elas trabalham com essa ideia de você ser excomungado, o temor de maneira geral, né, o medo de que você vai ser assolado por uma entidade, por uma força, aliás, aqui, né, eu posso trazer que todas as religiões, elas trazem um cabedal de coisas que não devem ser feitas. Se a gente pensar na religião católica, nós temos os 7 pecados capitais, nós temos os 10 mandamentos, isso é a base de um código, né? Quando você fala 10 mandamentos, são 10 coisas que você não pode solapar, né? E também essa questão do ostracismo, muito comum. Agora não vou me lembrar, mas tem uma artista aí bem famosa, uma pessoa bem polêmica, que tem batido muito em uma determinada religião por essa questão de ostracismo. Ela diz que em razão de vários caracteres, ela não pode se inserir bem, etc, etc. Gente, em continuação, um outro tipo de organização muito comum, principalmente depois do século XIX, Revolução Industrial, etc., etc., são as organizações profissionais, as empresas. Né? Aliás, esse conceito de empresa, como a gente entende hoje, evidente que não é uma aula de direito, né? Mas ele vai nascer apenas em 1942 com o Código Civil Italiano, que vai fundar o conceito de empresa. Antes não havia o conceito de empresa. O que balizava a atividade comercial era o Código Comercial, e basicamente você só era assistido por aquele código se você era comerciante. Então, se você era empresário, trabalhador, não. Então, aqui, e quando nós falamos de empresa, nós falamos de 2 cabedais. O primeiro vai depender da profissão que você exerce dentro da empresa, que é o código de ética da profissão. Toda profissão, quando vocês se formarem aqui, bacharéis, e vocês forem colar grau, aliás, vocês têm que me falar se vocês vão me convidar, hein, gente? Eu tenho um terno aqui, eu acho que eu já falei, guardado especificamente para esse dia. Mas lá nesse dia vocês vão ter que fazer um juramento de ética, e caso vocês descumpram a ética da profissão de vocês, vocês podem, por exemplo, serem cassados pelo Conselho de Psicologia e perder o direito de exercer a profissão. Por exemplo, dentro da psicologia, o que seria um desvio de ética para vocês? O que não pode fazer de jeito nenhum enquanto psicólogos? O que vocês acham? Não pode misturar religião com atendimento, nem discriminar. Você falou de um legal. Cura gay. Já ouviu falar nisso? Cura gay. E aqui no Brasil, alguns psicólogos já falaram disso, geralmente associado com religião. Primeiro, qual que é o erro, né, quando eu falo dessa cura gay? Primeiro, não existe doença aqui involucrada, alguma, né? E segundo, não existe método para curar algo que não é doença. Aí você está aqui desrespeitando a individualidade cultural e biológica do indivíduo. Consequentemente, você está incorrendo em um grave desvio ético. Com certeza, se eu fosse o relator ético, que eu tirava o diploma do cara, votar no... Um outro exemplo
seria você divulgar dados dos seus clientes. Então, enfim, quando o seu cliente ou paciente, escolha o nome que quiser, ele te revela coisas e você não pode revelar essas coisas para terceiros. Por exemplo, você pode falar até de forma genérica. Vamos supor que eu atendi alguém e você fala, não, tem um caso, tal, genérico, desde que a pessoa não possa ser identificada. Não pode haver constrangimento dessa identificação. Vou dar um outro exemplo esses doutor bumbum, esses caras fazem essas cirurgias plásticas que dão todas erradas e eles não têm nem diploma para fazer isso, desvio de ética. Aliás, eu vi um interessante, tinha uma mulher em São Paulo, uma enfermeira, ela estava com um esquema muito bom. O que ela fazia? A pessoa ia vacinar no posto, ela vacinava a pessoa com a ampola vazia, e ela guardava aquela ampola para ela, e ela tinha uma clínica particular, e levava para a clínica, aí lá na clínica ela vendia aquilo. Um desvio gravíssimo. Aliás, não é enfermeira, era médica, ela perdeu, não pode mais. Agora, qual foi a pena que ela sofreu? Ela não é mais médica, ela não pode mais fazer o curso de medicina, nem se ela quiser, de novo, e nunca mais ela pode exercer a medicina em nenhum dos países que tem convênios com o Brasil. Ou seja, a princípio o Mercosul, os países do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e outros acordos aí que a gente tem, ou seja, acabou a carreira profissional da pessoa. Mas também bizarro, né? Imagina você vai lá vacinar o seu filho, por exemplo, de sarampo, e não está vacinado, né? E seu filho contrai sarampo e morre, né? Isso é um desvio ético, né? Um desvio grave. Quando nós falamos de ética, eu não estou falando de que você tem que decorar um código. A ética, ela vai muito na questão do bom senso, entende? Eu acho que aqui é você pensar, você gostaria de ser vacinado com uma ampola que não tem nada dentro, para a pessoa ganhar dinheiro vendendo lá? Não, é aquele negócio, é quando o interesse do profissional ele se dá em revelia do interesse da outra parte, seja da empresa, seja do cliente, etc, etc, etc. Ou ainda, no âmbito da psicologia, teve uma pessoa aí há uns 10 anos que também foi condenada, que ele vendia umas curas mágicas para a pessoa. Então, era uma espécie de umas homeopatias que ele fazia, mas ele misturava com religião, essa história, dizia que abençoou, e para a pessoa, isso aí já envolvia já também uma espécie de um abuso sexual, etc. Aí juntou tudo, desvio de ética, enfim. Agora um ponto, a ética, eu acho que está muito claro, mas toda empresa ela segue um segundo código, que é a política da empresa. A política da empresa é tudo aquilo que ela define de regra para você. O seu horário de chegar, a roupa que você tem que usar, as atribuições que você vai ter ali, com quem você vai se relacionar, qual é o seu horário de almoço, qual é o seu horário de saída, etc, etc. Um ponto importante, gente, eu quero aqui, olho no olho, agora, nessa situação, se bem que não olha muito pro meu olho não, que ele tá inchado, acho que de sono, né? Olho no olho, gente. Um ponto importante. Às vezes vai haver conflito entre a política da empresa e a ética da profissão. Vamos supor que o seu chefe mande você fazer uma coisa, mas que vai contra a ética da profissão. Se você tiver que escolher entre a política da empresa e a ética da profissão, sempre escolha a ética da profissão. A ética da profissão. Se você quebra a ética da profissão, você corre o risco de perder o seu exercício legal e também de responder processo penal lá no Estado. Lembra que eu falei? O que não vai acontecer lá na política da empresa. Se você desrespeitar a política da empresa, o máximo que vai acontecer é você ser mandado embora. E para uma empresa que não respeita a ética, o melhor é ser mandado embora mesmo. Ok? Então, sempre que houver esse conflito, e aqui a gente pensa, né? Quando você desrespeita a política da empresa, você pode receber uma advertência, você pode, sei lá, ser expulso. Aliás, se a gente pensar no âmbito brasileiro, qual é a principal característica das nossas empresas? E esse é um ponto interessante. Vocês não vão discutir isso nem em psicologia organizacional, os meus alunos de administração não discutem isso. A maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares. Mais de 80% são empresas familiares.
E as empresas familiares, elas têm muitas vezes políticas que não são exatamente justas. Por exemplo, você está atuando lá em uma determinada empresa. A chance de você ser gerente, subir ao cargo máximo, sem ser membro da família, ela é menor, independente do seu desempenho, entende? Então, a política da empresa, principalmente em empresas familiares, ela vai geralmente privar pelos interesses da própria família. Esse é um lance importante. Aliás, é uma explicação até porque as empresas não dão certo no Brasil. No Brasil, não sei se vocês sabem, mas em 6 meses, a maioria das empresas, 70% elas falem nos primeiros 6 meses. As empresas que sobrevivem 6 meses, elas morrem geralmente em 5 anos. E as empresas que sobrevivem a 5 anos, elas morrem na sucessão. Quando vai passar do pai para o filho, da mãe para a filha, quando você vai passar para a geração seguinte. O que não acontece em empresas que não são familiares, né? Holding, que você tem acionista, aí tanto faz, né? Se o dono morrer, já tem um monte de outro para ser dono e o processo não para, ok? E o código de ética, quando você descumpre, é perder direito profissional e também corre o risco de responder processo penal, como no caso da médica que eu falei aqui. Ela não só não pode mais ser médica, não pode mais estudar, como também está respondendo por crime contra a saúde pública, com dolo, né? Não é que ela fez sem querer, que ela guardou a seringa, né? Com dolo, o que torna pior, e estão investigando, inclusive, se não é formação de quadrilha, né? Se não tem outros ali envolvidos. Em sequência, gente, na sequência, nós chegamos ao tipo de organização mais comum que existe, a família. E toda família, ela segue um código familiar. Um código familiar não é um papel escrito que não pode ou que não pode, mas são as regras que a gente chega consensualmente. Como, por exemplo, quando eu era garoto e morava com os meus pais, havia hora para chegar em casa, para sair de casa, eu tinha que trabalhar, havia as contas que eu tinha que pagar, havia também tarefas que eu tinha que cumprir, sei lá, lavar louça, cuidar do irmão, etc, etc. E sempre que eu não cumprisse uma determinada regra, eu poderia sofrer algum tipo de punição. Geralmente, quando a gente fala de família, a gente está falando de algum tipo de castigo, quando é muito pequeno, né, criança, geralmente castigos físicos. Um outro ponto, quando a gente já está falando de famílias onde os membros são mais velhos, a exclusão da herança, esse é um ponto. Você tem aquela família grande, aquele tio rico, tal, o tio rico brigou com o sobrinho, pá, já exclui lá o sobrinho da herança, né? Infelizmente, eu nunca tive esse tio rico, não tenho essas pessoas na família, então eu posso brigar à vontade, né, com todos eles, que não vai ter problema algum. Um outro negócio, gente, é a perda da preferência. Isso eu já vi já. Então, por exemplo, você tem lá 2 filhos, um muito rebelde, o outro bom. Esse bom vai estudar em Harvard, vai para não sei aonde. Agora o filho ruim é só, né? É só tomar na orelha. E também, né, de benefícios, né? Como, sei lá, mesada, etc, etc. Claro que aqui, evidentemente, que a gente está falando, quando a gente fala de família, existem vários modelos de família, não estou só falando daquele modal tradicional cristão que a gente conhece, pode ser família com poligamia, enfim, todos os tipos de família, e vai mudar também o código, né? Em muitas famílias, o código ele é muito severo, né? Geralmente imposto por um patriarca, tal. São os casos da violência doméstica, etc, etc, aonde o padrão... Enfim, mas o fato é que existe. Um outro tipo, agora, menos comum, eu acho, da gente falar, é que o McKeever e o Page são 2 autores norte-americanos. Eles falam de clube. Quando eles falam de clube, não é exatamente o nosso conceito de clube de campo aqui. Seria como se fossem as fraternidades, tipo maçonaria, Rosa Cruz, fraternidades estudantis. Lá é muito comum isso. A gente não tem exatamente isso aqui, mas a gente pode entender um clube como um clube de campo,
como o Clube Três Marias, o Clube Curitibano, o Clube... Então, basicamente, você vai ter como código normas e regulamentos. O que pode ou não fazer no clube. Vamos supor que naquele clube não pode, sei lá, andar sem camisa. Se você descumpre algo dentro desse clube, geralmente você perde um privilégio ou, em muitos casos, você perde até a condição de membro do clube. Perceba aqui, gente, essa estratificação, né, que nós estamos falando, ela não visa exatamente esgotar todas as instituições da sociedade, mas visa estabelecer um modelo comparativo onde nós entendemos as peculiaridades, né? O que elas têm em comum? Apesar de elas serem diferentes, elas são organizações humanas voltadas para objetivos, pautadas em códigos e que têm como instrumento de controle das pessoas as punições. Na sequência, já estamos chegando perto do fim, nós temos os bandos. O que é um bando, gente? As organizações criminosas. E as organizações criminosas também, elas seguem códigos. Nesse caso, o código marginal. Se nós imaginarmos, por exemplo, no Brasil, nós temos o primeiro do Comando da Capital, em São Paulo, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, a Família do Norte, e todas essas organizações, elas têm uma rígida hierarquia, ou seja, você tem ali o chefe, você tem um código de conduta, como, por exemplo, quem é do PCC. Tem que pagar uma espécie de um dízimo para a organização, tem que agir muitas vezes dentro do interesse da organização, caso você seja convocado, e tem coisas que não pode fazer de jeito nenhum, como, por exemplo, dedurar um membro da instituição. E existem padrões punitivos relacionados a isso. É interessante falar, por exemplo, da Yakuza. Yakuza é a máfia japonesa, a maior máfia, uma das maiores máfias do planeta. A Yakuza, ela começa inicialmente como um bando de extorsão. Como assim? Era um grupo e eles batiam na loja das pessoas e falavam, eu vim aqui para cuidar do negócio, para trazer segurança, você só precisa me pagar um determinado valor. Aí, caso a pessoa não paga, eles vão lá, eles mesmos, e destruíam tudo. Em um determinado momento, eles se profissionalizaram mais e começaram a investir nas reuniões de empresas de capital aberto. As empresas que lançam as suas ações na Bolsa, elas têm que fazer reuniões abertas. E eles mandavam sempre um membro da Yakuza para essas reuniões, para esses membros fazerem o quê? Anotar tudo, anotar, e desenvolver o quê? Um dossiê do que tem de certo e errado, e depois, o que fazia? Eles iam lá e pressionavam os acionistas majoritários. Descobri isso, vou revelar para a imprensa, vai cair tanto os valores aqui da sua empresa, etc, mas se você me der um benefício, me der um dinheirinho, me der parte das ações, tá tudo bem. E foi assim que a Yakuza cresceu, não só, né, no âmbito do tráfico de drogas, da prostituição, mas no âmbito das multinacionais, né? A Yakuza tem participação em montadora de veículo, em indústria farmacêutica, enfim, vários segmentos possíveis. E um ponto interessante, na Yakuza, para cada transgressão que um membro comete, um dedo é amputado. O indivíduo ele perde um dedo. Esse é o padrão punitivo. E as cadeias do Japão, gente, isso é muito interessante. A maioria das pessoas tem dedos faltando, sabe? Eles são todos hang losers. Deixa eu mostrar um exemplo. Essa mão aqui, desse indivíduo aqui, toda tatuada, é a mão de um Yakuza. E perceba aqui, que o dedo mindinho está ausente nesse caso. E não foi porque ele perdeu numa máquina, não. Possivelmente cometeu algum tipo de transgressão contra a organização e teve o dedo amputado. Aliás, nós sabemos, né, que no Brasil, por exemplo, essas organizações PCC, Comando Vermelho, eles têm padrões punitivos extremos. Uma pena que eles usam bastante é a do micro-ondas. Eles colocam pessoas dentro de vários pneus, né, colocam um líquido inflamável e ateiam fogo naquelas pessoas.
E, aliás, um exemplo interessante, é o meu filme favorito, na verdade, é uma trilogia do Ford Coppola, O Poderoso Chefão, vai mostrar como se constituem as máfias na Itália, né? Aliás, eu estudei na Itália um tempo significativo e eu percebi lá o quanto eles odeiam a máfia, para falar a verdade, né? Aqui nós, em um ponto, né? Como as máfias se constituem, como o Don Corleone ele constitui. Primeiro, ele vai montando uma rede de reciprocidade, de favores, ou seja, ele faz algo para alguém e ele diz, olha, eu posso nunca precisar da sua ajuda, mas um dia que eu precisar, eu quero ela, né? E a partir disso, ele vai criando, né, colocando nessa rede policiais, políticos, cantores, artistas, juízes, policiais, etc, etc. Enfim, e os negócios vão sendo regidos dentro dessa tríade, né? Enfim, é um filme excelente, muito bom. Aqui um outro exemplo de um Yakuza aqui também com esse Yakuza já com 2 dedos, né? Não apenas um amputado, 2 dedos. E essa aqui é a prisão de um dos chefes recentes da Yakuza. A Yakuza, eles têm como hábitos a tatuagem, e a tatuagem ela é corpórea, ela é distintiva, ou seja, cada tipo de tatuagem vai indicar o papel do indivíduo dentro da hierarquia, ela é simbólica, por assim dizer. Deixa eu ver a Dani. A Fátima pediu para avisar que a internet está dando ruim. Eu teve que sair e vai assistir depois da gravação. No problem. A Fátima faz falta, mas a gente sobrevive. Então, organizações criminosas. As organizações criminosas, basicamente, elas vão reforçar o padrão de conduta através da violência e da morte, né? Seja a violência, né, contra a pessoa, contra familiares, enfim, e se a gente olhar, né, para a história do nosso país, muitas dessas violências foram cometidas contra pessoas de grosso calibre, né, pessoas conhecidas, né, como foi no início da década de 90, o PC Farias, né, Paulo César Farias, que foi, né, tesoureiro de campanha do até então presidente Collor, né, que sofreu impeachment, e que foi suicidado, né? Ele e a namorada em uma circunstância muito difícil de explicar. Ou seja, as organizações criminosas também elas têm padrões punitivos. E por fim, gente, dois níveis. A gente pode falar de comunidade. Comunidade é aquele nível que é mais próximo, por exemplo, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de estudo, ou seja, pessoas que a gente conhece de fato, e as relações na sociedade de maneira geral, que são com pessoas que a gente não conhece, né? Quando nós falamos da comunidade, que são pessoas que nós conhecemos, quais são os códigos que vão aqui se debruçar? O costume, como, por exemplo, cumprimentar as pessoas. Bom dia, ou lá na Argentina, permission, né? Você pedir para todo mundo, tal. É um costume, né? Ou ainda a moda, a forma de se vestir, a etiqueta, né, a forma de se comportar, sei lá, mesa, né, e outras convenções. E quando está falando aqui, sei lá, numa sala de aula, por exemplo, você descumpre uma etiqueta, arrota em sala de aula, por exemplo, ou xinga uma outra pessoa, né, foge do costume. Geralmente, qual é a punição que vai ser involucrada nesse ponto? A sua reputação, né, você vai ficar com uma má fama, ou ainda o ostracismo, né, você pode ser ignorado, né? E por fim, quando nós falamos de relações sociais, ou seja, pessoas que nós não conhecemos, mas que nós interagimos, como por exemplo dentro de um ônibus, na rua, o que vai dominar é sobretudo o código moral. E aqui, por exemplo, sei lá, você cortou a fila, tal, pode surgir uma espécie de um sentimento de culpa de algo que você não deveria ter feito, ou ainda também a perda de reputação, né? Sei lá, eu bati no carro de alguém, por exemplo, saí correndo, esse alguém com as redes sociais descobre quem eu sou, passa a divulgar meu nome, vou lá, perdi a reputação. Então, aqui em suma, para gente fechar, deixa eu puxar aqui para a gente.
Então, quando nós falamos de instituições, nós estamos falando de um cabedal que, no geral, vai ser balizado por códigos e vai prever punições. No Estado, né? O Estado é o maior tipo de organização e ele vai aglutinar outras instituições. Vai ser legislado, vai ser balizado basicamente pelo Código Civil. Código Civil, ele fala de acordo, indenização, divórcio, casamento, matrimônio, pensão, enquanto o Código Penal fala em punição econômica, física, privação de liberdade e a morte. Como nós vimos, né, ao longo da história, o padrão mais comum de punir sempre foi a morte, e com o passar do tempo ele foi se transformando em privação de liberdade. O segundo tipo de instituição, o código religioso, e basicamente vai travar descomunhão, temor ao sobrenatural, organização profissional. Geralmente segue 2 códigos, a política da empresa, ou seja, o que pode ou não fazer dentro da empresa, de acordo ali com as autoridades, né, da empresa, e o código de ética, que aí nesse caso é da sua própria profissão. Aqui, de novo, se tiver um dilema entre a política da empresa e código de ética, escolha o código de ética. Família, regido também pelo código familiar, clube, normas e regulamentos. Bando, organização criminosa, também segue um código, o código marginal, baseado, sobretudo, o padrão é violento, né? E a comunidade e as relações sociais, o que vai distinguir uma de outra é o distanciamento, né? Ou seja, aqui a comunidade são os mais próximos, amigos, família, perdão, gente, colegas de trabalho, colegas do serviço, e, por fim, as relações sociais, que vão se lastrear pelos códigos morais. Deixa eu voltar aqui para a gente. Gente, é isso. Eu trago mais um ponto. Ao meu ver, o que faz com que as pessoas topem, né, fazer parte das instituições não só elas serem movidas também por punições, mas também por haverem benefícios involucrados em cada uma delas. O Estado, tudo bem, não dá muito para a gente escolher, né? Mas eu poderia ser, sei lá, o ermitão, etc, etc, mas o Estado, ele oferece, em troca da sua liberdade e dos seus tributos, serviços públicos e segurança. A igreja oferece um caminho para a ascensão espiritual. A organização profissional oferece um caminho para você obter remuneração, capital social e também, enfim, galgar aqui, por assim dizer, uma profissão. A família, ela te oferece recursos distintos, é parecido com o Estado. Você abre a mão um pouco da liberdade, mas você vai ter acesso a determinados recursos, etc., proteção. Um clube, a mesma coisa, vai oferecer a quadro, campo. Uma organização criminosa, a mesma coisa, ela te oferece uma oportunidade de carreira, né, com diversas profissões, com diversos ganhos. Na comunidade, o nosso ganho é, sobretudo, em capital social, como nós vimos lá em Pierre Bourdieu, que pode se reverter em outros capitais, a mesma coisa também nas relações sociais, ou seja, para mim, essa é o que eu trago a mais, além do McKeever, do Page. Acho que as punições, elas representam parte do caminho. Os benefícios talvez representem mais até do que isso. Quanto mais nós sentimos que as organizações nos recompensam, mas nós queremos, de alguma forma, atuar dentro delas. Gente, se não há dúvidas, se está tudo bem, se está tudo numa boa, eu vou ler a nossa questão de frequência com vocês, e a questão de frequência não há certo ou errado, há apenas a nobre opinião dos meus caríssimos aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Voilá, vamos lá. Bom, então as instituições, elas representam um eixo de organização humana universal. Toda a sociedade, mesmo a sociedade contemporânea, ou ainda aquela que vive como coletora e caçadora, tem algum tipo de organização.
cada uma é, por sua vez, provida de um ou mais códigos, como, por exemplo, no caso do Estado, Código Civil, Código Penal, ou ainda no caso da organização, Código Profissional e Código de Ética. E todos esses códigos trazem algum tipo de previsão de punição rente àqueles que eu burlam, na verdade, é que burlam. Depois eu vou arrumar aqui, ó, errinho de ortografia, aqueles que burlam o código. Nesse sentido, assinale a seguir a alternativa que vai mais a favor de sua opinião. A. Todas as instituições, inclusive as religiosas, trabalham com a ideia de medo. Ou seja, a existência de uma punição que, em geral, serve mais como um aviso do que uma prática deliberada. Por conta disso, a certeza da punição tende a ser mais eficaz na modulação da ação do que o teor da mesma. Foi aquele negócio, não adianta ter pena de morte, prisão perpétua, se o cara sabe que ele vai ficar impune. É mais interessante trabalhar com uma punição mais leve, mas com uma justiça mais certeira, né? E o fato é, a ideia aqui da punição é mostrar que você tem, não necessariamente você aplicar. É como são as armas nucleares. Ninguém vai jogar uma bomba nuclear do outro, mas é um argumento interessante você ter uma na mão. B. É interessante denotar que não apenas o Estado detém uma estrutura privilegiada de códigos e regras, mas também que todas as demais instituições menores que estão dentro dele também seguem parâmetros. Então, ao meu ver, o que muda é a complexidade e a extensão das regras e das punições, mas aqui é universal, né? Não, tanto a família, o bando, todas as organizações têm códigos e punições. C. Na linguagem de Bourdieu, o hábitos de um indivíduo na comunidade, nas relações sociais, vai ser doutrinado pelo campo, as normas. Então, aqui eu trouxe uma analogia com o que nós já trabalhamos no semestre anterior. Se cada instituição tem uma norma, a gente pode entender essa norma como hábitos e cada uma dessas instituições como um campo. D. É interessante denotar que, em todos os casos, mudanças, tanto nos códigos quanto nos padrões punitivos de cada instituição, podem gerar resultados diferentes. Dito de outra forma, a regra do jogo, em parte, define o resultado. Um exemplo, nessa eleição de agora, não podia mais fazer coligação para o caso de prefeito. Isso levou cada partido a se estimular a soltar o próprio prefeito, o que levou todas as capitais e outras cidades a ter um volume grande de candidatos, mesmo eles não sendo competitivos. Esse é um exemplo clássico, onde eu mudei a regra e mudei o resultado. Se a gente pensar aqui como nós conversamos lá em Hobbes, imagina que nem naquele filme Um Dia de Anarquia, eu tiro a polícia e todo tipo de punição por um dia. Provavelmente o resultado vai ser diferente. E, se considerarmos o modo com que as normas são impostas dentro das organizações criminosas, é bem provável que, frente ao estímulo adequado, os indivíduos dessa seara poderiam ter razoável empenho em outras instituições, como organizações profissionais. Aqui eu sempre digo que a gente julga muitas pessoas com base na nossa cultura, sem levar em conta a cultura da outra pessoa. Quem nunca teve a oportunidade de se inserir em uma outra organização que não a organização criminosa, quando tiver a oportunidade, ele pode ter um bom empenho. Afinal, é um padrão de exigência altíssimo, né? Nesse caso, o seu patrão te mata, né? Imagina quando você for para uma instituição normal, né? Que não tem esse tipo de coisa. Então, ao meu ver, todas as pessoas, né? Mesmo as pessoas que estão em instituições criminosas, podem ter um desempenho muito bom nas outras instituições, caso eles tenham o estímulo correto para tal. F. Um ponto importante que fica subentendido na taxonomia de McKeever e Page é a existência não apenas de punições, mas também de benefícios involucrados em cada uma dessas. Foi a visão que eu trouxe para vocês também, né? Eu acho que ninguém faz parte de uma empresa só porque gosta de estar lá, só porque o patrão te pune. Não, você quer ganhar o salário, você quer subir, ou seja, sempre existe algum tipo de benefício involucrado, mesmo que seja difícil de se vislumbrar. Como, por exemplo, eu vejo nas organizações religiosas. Muitas vezes o benefício que o indivíduo está buscando ali é capital social, é fama, é notoriedade. Outros já estão buscando, de fato, um contato, né, com
com o superior, ascensão espiritual, mas são benefícios, né? E, por fim, G, a família é a instituição base, universal, e que dá base, por consequência, ao surgimento de outras instituições. O que vai mudar, evidentemente, é o modal, né, de cada família, mas esse tipo, né, de organização humana pautada em cuidados coletivos é universal. E se nós pensarmos aqui, Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que a base do Estado são as famílias. Você primeiro tinha muitas famílias, essas famílias se juntaram e criaram comunidades. Essas comunidades, quando elas se tornam muito volumosas, elas viram um Estado. Então, a família vai ser a instituição base, né, o tijolinho que vai servir como construto para as demais organizações. Gente, é isso. O momento da partida é duro, mas chegou. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo. Desejo para todos uma semana iluminada, uma semana com muitos conhecimentos, uma semana com muito estudo, uma semana com muita realização e felicidade para todos. Uma semana próspera e muito bonita. E, gente, na boa, continuem cuidando da saúde. Não vacilem, hein, gente? Já começou a nossa micro segunda onda, encavalada com a primeira, principalmente aqui no Paraná, né? Nós tivemos aqui um período de ascensão muito grande, em Curitiba, inclusive. Então, vamos cuidar de quem a gente ama, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa família, né? E de todas aquelas instituições que estamos próximos. Tamo junto, gente. Paz, amor e união. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Boa semana. Paz. Obrigada, professor. Bom dia, boa semana. Igualmente.